vamos aqui. Então, número 1, o Replit, fofoca. O Replit mudou a política deles. Agora existe um limite de hora semanal, que é bem baixo, tá? Então a gente não vai conseguir ficar usando o Replit, porque não tem tempo suficiente nem para aula. Se a gente imaginar que só de aula a gente vai ter aí 3 horas por semana, 16 horas por mês, e o Replit não dá nem 10 horas por mês, a gente não vai conseguir utilizar. Então a gente vai ter 2 alternativas. Uma que é o que a gente vai utilizar, que a gente ia utilizar de qualquer forma, que é para a gente fazer os nossos testes, que eu não tinha mostrado ainda, mas eu vou mostrar agora. E o outro que é de onde a gente vai migrar do Replit, a gente vai para o CodeSpace. Vai uma coisa por vez. A partir da semana que vem, a gente vai começar os nossos testes semanais e eles vão ficar registrados. O de ontem foi só... De ontem não, da sexta-feira foi só ponto extra. Mas esses daqui vão ser, por enquanto, ainda ponto extra, tá? Então, vocês têm login no Moodle? Faço o login no Moodle agora? Faço o login no Moodle. Tem login no Moodle? Hã? Que foi? Tudo bem, mas é porque a gente vai chegar na matéria daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar só sobre vetores, mas primeiro eu vou falar só sobre setup. Pode ser? Antes de a gente entrar na matéria de novo. Hoje a aula vai ser só vetores. Exercícios, dúvidas, tudo mais. Então antes disso eu preciso mostrar para vocês o Moodle e o CodeSpace. Então se você tem a sua conta no Moodle, faça login aí da sua conta no Moodle. Aí você vai lá embaixo em todos os cursos para fazer uma busca e você vai escolher FUP is Fun. FUP is Fun como curso. Aí você vai lá embaixo. Égua. E aí clica em acesso. Vai ter uma opção de chave de acesso, que é para os professores, e uma opção lá inscrever-se, alguma coisa assim, que é para os alunos. Então, se vocês não têm acesso, entrem aí no FUPS Fun. Professor, é para utilizar FUPS Fun? É, assim, ó. De auto-inscrição, né? É, exatamente, auto-inscrição. Isso aí é sobre eu mesmo, É para vocês fazerem os testes, as provas, se a gente tiver prova, as avaliações. Porque quando vocês fazem na máquina virtual de vocês, fica só para vocês. Aqui, vocês se inscrevem diretamente no servidor. Eu vou explicar como é que funciona ainda, só quero que vocês façam login. aí o professor aperta em inscrever-se? É, inscrever-se. Você vai no Moodle, ó, você vai no Moodle, abre a conta do Moodle, aí você clica lá nos cursos, e aí você escreve nos cursos FUPS Fun, aí vai aparecer esse curso, aí você vai lá no final dele e clica em inscrever-se, acesso, aí você vai se cadastrar no curso. No FUPS Fun tem todas as questões que a gente tem no repositório que nós já trabalhamos, tá vendo? Ó? Sobrou, média dos inteiros, formatar data, operações básicas. Só que a organização é diferente. A organização dele é diferente da nossa. Eu vou mostrar como é que vocês avaliam a atividade da mesma forma como a gente fez no outro. A visão de vocês vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui meu perfil. Para aluno, para estudante. Vocês, pronto. Então, quando vocês clicarem, vai aparecer assim para vocês. Ó. Vou clicar aqui no média de 2 números. Aí vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Enviar, editar e visualizar envios. Aí você vai clicar em editar. Ele vai perguntar o nome do arquivo. Ele não sabe com qual linguagem você está trabalhando. Então você tem que colocar um nome
e terminar em ponto .ts, para ele saber que é TypeScript. Então, eu vou fazer aqui teste. Vai ter que fazer os códigos tudo aí. Não, isso é só quando a gente for fazer prova ou teste. Entendeu? Isso daqui, a gente vai continuar fazendo nossos códigos na máquina virtual da gente. Só que quando for fazer teste, que nem aquele que a gente fez na outra sexta-feira, pronto, só no teste vocês precisam fazer aqui. Por quê? Porque tanto o código fica guardado, registrado aqui para eu ver diretamente, como tem as outras ferramentas, como anti-plágio, acompanhar envios e mais outras coisas que eu vou mostrar, tá? Então, primeira coisa, você abre a atividade que eu vou mandar você abrir no dia, e aí você tem que colocar .ts no final do seu arquivo. Pode ser teste.ts, código.ts, qualquer coisa, mas tem que terminar como .typescript.ts. Então, vou colocar aqui teste.ts. Ok. Próxima coisa. É aqui onde vocês fazem o código, tá? A tela de vocês deve estar branquinha porque... eu não sei qual é o... Pronto, a tela de vocês vai estar assim. Ele não vai carregar por padrão aquele cabeçalho do input e do write. Então você vai ter que deixar ele copiado em algum lugar aí na sua vida. Deixa eu abrir aqui. Code fup data. Então esse cabeçalhozinho aqui do começo, você copia e você cola aqui. Pronto. Tá? Professor, você pode gerar no Telegram? O quê? Esse cabeçalho? Tem todas as questões. Sim, tu quer que eu... Todas as questões já tem ele. São o mesmo, né? É o mesmo, é a mesma coisa. Depois que você fez isso, aí você precisa de duas coisas. Salvar ali no disquetezinho. Vocês nunca viram um disquete na vida? Alguém já viu um disquete na vida? A gente viu que Vocês fizeram prática no multimídia e ouviu nele um disquete? Hã? Tudo bem. Ok, aí você clica aqui no disquete. E aí, depois que você clicar no disquete, vão aparecer algumas opções. Pra gente, a opção importante fica entre o potó e o balãozinho, que é esse checklist aqui. Esse checklist é que vai rodar o teu teste. Aí você vai clicar aqui e vai aparecer aqui do lado direito o resultado da avaliação. Como eu não escrevi nada, não vai aparecer nada. Tá vendo? Ó? Era esperado o 3 e o que é que foi recebido? Nada. Então aqui eu faria o mesmo código de antes, né? O primeiro número 1 vai ser mais input, o número 2 vai ser mais input, e ele quer que eu faça console.log, é a média, né? Número 1 mais número 2 dividido por 2, só que isso daqui tem que ter uma casa decimal, né? Então, ponto to fixed 1. Pronto, fiz aqui o meu código. Para rodar é onde? Eu clico no disquete e clico no checklist aqui. Pinga. E aí ele vai rodar o teste. Demora só um pouquinho. E aí ele vai dizer quais testes passaram, quais não passaram. Você errou, fez alguma coisa errada, esqueceu de colocar o parêntese, ó, dividiu só o número 2. Aí ele vai dar o resultado do seu teste da mesma forma que a gente via antigamente. Cadê? Bora. Então vamos lá. Quando é que a gente vai utilizar isso daqui? Só quando for fazer os testes. Aí você clica aqui no check e aí ele mostra o resultado. Cadê?
Pronto, aqui, ó. Aqui os errinhos, ó. Mesmo errinho de sempre. Mesmo errinho de sempre. Eu não lembro, tinha um jeito de gerar o lado a lado, mas eu não lembro mais como era. Pois é, professor, o senhor sabe quanto é que tá agora? Vai usar o Não sei. Não sei. Mas a gente não precisa não, porque a gente vai usar o CodeSpace que é melhor, tá? Vamos lá. Foca. Muda ou tá ok? Muda ou tá ok? Todo mundo entendeu aí como é que eu mudo? Vamos lá. A gente vai para uma alternativa do Replit, que é uma máquina virtual completa, que a gente vai utilizar aqui no CodeSpaces. O que é que vocês vão prestar atenção agora? Não dá para eu esperar vocês fazerem, porque eu sugiro que vocês façam com a conta de aluno da universidade. Existe a conta padrão do GitHub para qualquer pessoa, que te dá acesso a 60 horas de máquina virtual. E existe a conta do GitHub educacional, que para isso vocês têm que ter aquele e-mail alu.fc.br. Todo mundo tem já ou não? Alguns têm, alguns não têm, tá? Então, vocês vão pedir lá a conta. Eu acho que é bem rápido para fazer, né? É bem rapidinho, vocês fazem. E aí vocês se cadastram no GitHub com a conta educacional. Ou se vocês já têm a conta, o cadastro com a sua conta de e-mail normal, você vai vincular as duas. Eu vou mandar como é que faz isso. Mas assim, você vai autorizar, criar um vínculo lá no GitHub, provando que você é aluno da universidade. Tem um linkzinho que você clica, aí você coloca o seu e-mail institucional. A sua conta normal você tem direito a 60 horas de máquina virtual por mês. 60 horas vai te dar aí 15 horas por semana. Com a sua conta da UFC, você vai ter 90 horas, vai te dar mais ou menos 20 horas por semana, que é suficiente pra gente, tá? Então, eu vou mostrar aqui e vocês vão fazer isso, vão tentar fazer isso de hoje para amanhã. Tudo bem? Que eu acho que... Mas assim, prestem atenção, porque se vocês não prestarem atenção, vocês não vão entender como é que é a máquina virtual, porque é um pouquinho diferente do Replit. O Replit, ele não te dá uma máquina virtual completa. Ele te dá um pedaço de máquina virtual que você pode manipular pela metade. Então eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou fazer, mais importante do que está tentando fazer comigo. Aí vocês vão ter o vídeo para poder seguirem e aí vocês tentam montar depois por vocês. Tudo bem? Senão vocês vão se perder nos detalhes. Então, número 1, você vai lá criar a sua conta no GitHub. Você vai lá chegar no GitHub, pode ser com a sua conta de usuário do seu e-mail ou com a sua conta de aluno. Não faz diferença. Depois você vincula a conta de aluno. Depois que você tiver a sua conta do GitHub, você vai criar um repositório. Aqui, criar novo, tá vendo? E você vai criar um repositório. Aí você pode dar o nome que você quiser para o seu repositório, por exemplo, FUP em Design, certo? FUP em Design. Pode ser o nome que você quiser. O que é um repositório? Repositório é um espaço que você tem no GitHub onde você pode publicar código para as outras pessoas. Quer dizer que as pessoas vão ver tudo que eu fizer? Não, você pode publicar, tá certo? Você só publica se você quiser, mas você precisa de um espaço para trabalhar. Esse espaço é o repositório. Depois que você criou o repositório, você pode clicar aqui, ó, adicionar um README, é opcional, mas tudo bem. E aí você clica em criar repositório. Então, passo 1, criar a conta no GitHub. Passo 2, criar um repositório. Passo 3, você vai iniciar uma máquina virtual olhando para esse sistema de arquivos que é o repositório. Tá bom?
Então você vai iniciar a sua máquina virtual. Tem um botãozinho aqui, ó, Code, tá vendo? Então eu vou clicar aqui, tá vendo aqui, ó, Code Spaces e Local. Local, se você fosse vincular esse repositório com a pasta do teu computador. Só que você não quer fazer com a pasta do teu computador, você quer fazer com a máquina virtual. Então você vai o quê? Code Space. Tá vendo que tá aqui dizendo o quê? Não tem nenhum Code Space. Como não tem nenhum, a gente vai criar. Se já tivesse, ele apareceria aqui e você só ia abrir. Então vamos lá. Estou criando uma máquina virtual que está vinculada com esse repositório. Então, ó, criar Code Space. Passo 1, criei minha conta. Passo 2, criei um repositório. Estou no passo 3, que é carregar uma máquina virtual nesse repositório. Todo mundo está acompanhando comigo? Beleza. Quando você colocar criar Code Space, ele vai abrir aqui uma instância do VS Code, só que carregado na nuvem. Tá? Então, mesmo o VS Code que eu abro aqui para poder fazer código com vocês, tá vendo? Mesmo VS Code com as pastas, com tudo, ele está carregando. Só que uma versão que ele está carregando direto no teu browser e os arquivos que você está criando aqui, ao invés deles estarem na sua máquina física, eles estão diretamente na nuvem. Tudo bem? É isso que é a ideia de uma máquina virtual que está rodando lá no servidor do GitHub. Então pronto, você já tem uma IDE. Está aqui, ó. Uma IDE. Depois tu cria o Code Space, tu já tem a IDE. Exatamente. Quando o Code Space é literalmente a IDE que te permite interagir com aqueles arquivos, com aquele sistema de arquivo que está na nuvem. Que é IDE é Ambiente de Desenvolvimento Integrado. É o nome que a gente dá quando a gente junta um editor de arquivos, um terminal, um gerenciador de arquivos, entendeu? Então, quando essas ferramentas estão integradas, a gente dá o nome de IDE. Tudo numa ferramenta só. Eles são IDEs? Eles são ambientes de desenvolvimento integrado. O Code Blocks, o VS Code local, o Code Space, todos eles te dão uma forma de interagir com os teus arquivos. E a gente chama todas essas ferramentas que estão juntas de IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Então, por exemplo, você tem aqui deixa eu dar aqui um F11 para ficar melhor de ver. Você tem aqui o arquivo de texto que você acabou de abrir, tá vendo? Eu tenho um local para editar o texto, eu tenho um local aqui para criar novos arquivos. Então vamos lá. Diferente do Replit, que ele te dava uma versão simplificada para trabalhar normalmente com uma única linguagem, aqui você tem uma máquina Linux que é sua, entendeu? Você pode configurar do jeito que você quiser, instalar o que você quiser e trabalhar com as linguagens diferentes que você quiser, porque é uma máquina virtual que você pode instalar e configurar qualquer coisa dentro dela. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar ela para as ferramentas que a gente precisa. Então, no caso, eu vou mandar os 90, que vai dar aí 22 horas por semana. 90 dá coisa que só. Então, eu mando os linkzinhos lá de instalação. Mas eu vou mandar lá pelo Telegram com os passo a passo, mas vocês vão ter esse vídeo também para seguir lá no FF e poder fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o TKO para permitir interagir com o repositório. Então a gente vai lá, é diferente da instalação do outro, que aqui eu estou instalando, entenda, numa máquina. Se você fosse instalar no seu computador, você seguiria exatamente os passos que a gente está fazendo agora. Não teria aquele script lá do update, porque aquilo era uma gambiarra própria para a limitação do Replit. Aqui não, aqui eu estou instalando como se você estivesse instalando no seu notebook ou então aí na máquina da universidade. Tá? Então aqui a gente instala via pip, né, que é um script do Python. Pip install tko. Eu dou o enter, eu espero um pouquinho. A gente viu o repositório público ou privado?
se vocês estiverem com a conta de usuário da universidade, conta de aluno, vocês conseguem criar privado. Se vocês tiverem a conta gratuita, vocês só conseguem criar público. Mas a gente fez como? Faz? Cria em público, tá? Ó, com um comando eu já instalei o TKO e já tem aquela carinha que vocês conhecem, ó. Aqui ele vai pedir primeiro para saber onde é que ele vai guardar os arquivos. Vou colocar o padrão, e agora ele pergunta qual é a linguagem, eu vou colocar TS. Pronto, aqui a nossa carinha de sempre, já está tudo configurado, funcionando. Tudo bem? Bora para os próximos passos. Por padrão, ele já tem um monte de compilador instalado. Então já vem instalado C, C++, Go, Python, JavaScript, mas não vem TypeScript por padrão. Então a gente vai botar duas linhazinhas de código que eu já deixei escrito no tutorial, mas eu vou fazer aqui. Primeiro eu preciso instalar o ESBuild, install-g ESBuild, que é o responsável por converter o nosso código TypeScript para JavaScript. Ok? E agora, a gente não tinha feito isso ainda, mas a gente pode fazer. Quando vocês baixarem o exercício, TKO Play FUP, vocês já perceberam que fica aquelas linhazinhas vermelhas chatas? Apertar o Ezinho, tudo funciona igual, tá vendo? Ó, baixei, apertei o E, abriu aqui os nossos exercícios. Perceberam que aqui ele fica reclamando? Tá? Aqui ele vai dizer, olha, eu não consigo, o que ele está dizendo é o seguinte, essa função aqui é nativa do JavaScript e eu não entendo os tipos, porque por padrão eu não sei quais são os tipos que eles trabalham. Então faça o seguinte, instale os tipos para mim, aí a gente dá esse comando bem aqui, ó. Então esse comando que está escrito aqui, a gente vai lá colocar no terminal. Então, deixa eu ver qual é. npm -i -save dev @types/node. Ops. Tá sendo obrigatório, né, professor? Tá. Escrevi alguma coisa errada. Menos I não tem lá. Ah, é só o i, não é o -i, é de install. Pronto, agora sumam erros do meu ódio, sumam. Some, carniça. Pronto, obrigado. Pronto, então agora o nosso setup está funcionando direitinho. Os mesmos exercícios, as mesmas coisas que a gente fazia lá, a gente pode fazer aqui. O que é que falta? Trazer os exercícios que nós fizemos lá no Replit para cá. Então, para a gente trazer, a gente vai entender como é que os exercícios eles são, como é que eles ficam salvos. Você clicar aqui, ó, você tem o teu sistema de arquivo. Tá vendo aqui no botãozinho? Que é bem parecidinho com o que tem no Replit. E aí tem alguns arquivos que são os mais importantes para a gente. Primeiro, onde é que fica a marcação dos exercícios que eu... Deixa eu dar aqui o play. Onde é que fica a marcação dos exercícios que eu marquei que fiz? Tá vendo aqui, ó? Isso daqui. Ele fica dentro desse arquivo aqui, .json. .rep.json. Então, se você ver, ó, tá aqui o que você fez. Então, se eu vier aqui e mudar a informação, tá vendo que ele tá mudando lá a marcação? A gente não tinha acesso a isso no Rap, tinha? Tinha, só que vocês não viam, né? Ficava meio que oculto. Que é onde ele guarda aquilo que você marcou que fez. Na verdade, ele guarda o estado do teu repositório. Então, quando você expande o... Tá vendo? Ó, ele salva o que é que está expandido, ele salva as tuas informações de flags. Então, as tuas configurações do teu repositório estão aqui. O que é que... Foco. O que é que não está aqui? Os seus Foco. O que é que não está aqui? Os arquivos que você fez de código. Tá? Então, vamos lá. Faz de conta que eu quero trazer tudo que eu fiz no Replit para cá. Então, o primeiro passo seria abrir lá o meu Replit. Vou abrir esse repositório aqui. Vou pegar
Ó, bem aqui eu posso ver os arquivos ocultos. Ver ou esconder os arquivos ocultos. Mas é muito ruim. É melhor só digitar aqui um Ctrl P para fazer uma busca e colocar rep.json. Tá vendo o arquivo? rep.json. Na hora que eu clicar nele, o que é que vai aparecer? Todos os arquivos que eu fiz. Então, se eu copiasse isso daqui e colasse lá, colei lá, então eu já carreguei tudo que eu marquei, todo o setup do meu repositório. Copiei o que tinha lá no Replit, rep.json, para cá. Então, quando eu mandar rodar aqui, vai ter exatamente o que eu tinha marcado, exatamente os valores que eu tinha feito, as atividades que eu tinha passado. O que é que falta? Os códigos que eu fiz. Então, para isso, o que é que a gente faz? Ó? Todos os códigos que eu fiz, eles estão aqui dentro dessa pasta FUP. Ó, tá vendo? Ó? Final, calculadora, múltiplo, ou, patas, está tudo aqui dentro, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar todo o meu Replit como um zip só. Tá vendo aqui, ó? Baixar como um zip. Tá ruim de ver, né? Mas tá vendo aqui, ó? Baixar como um zip. Eu vou baixar tudo que tem no Replit. Aí eu vou clicar aqui, ele vai baixar tudo. Aí eu vou pegar lá a pasta que ele baixou. Eu vou descompactar isso daqui. Aí eu vou abrir a pasta. Pronto. Tá aqui tudo que tinha no meu Replit. Onde é que estão os meus arquivos? Dentro de FUP. Tá vendo aqui os arquivos que eu fiz? E agora a gente vai para a parte fácil. Basta você arrastar para dentro do CodeSpace. Então eu vou fazer aqui, ó. Tá ruim porque eu tô com um zoom muito alto para ficar fácil de ver. E a tela é ruinzinha, mas se eu fizesse isso, eu vou fechar aqui o Replit e eu fechar aqui o Moodle, sai Moodle. Pronto, tá vendo que aqui eu tô, ó, aqui eu tô no CodeSpace, aqui eu tô na minha máquina local. Tá vendo que aqui eu tenho uma pasta FUP também, onde tem os meus exercícios? Sim. Beleza? Aqui são os exercícios que eu fiz, ó. Todos esses. O que é que eu posso fazer? Arrasto eles para dentro da pasta FUP. E aí, se por acaso tiver alguma coisa que você já fez, por exemplo, tem a calculadora aqui e acolá. Aí eu vou dizer, beleza, junta os dois. E aí, ó, joguei tudo para dentro do CodeSpace. Oi. Tem alguns que eu só fiz quando era no JavaScript. Não tem problema nenhum, vai arrastar tudo. Vai arrastar tudo. Aí então tu faz o download do teu Replit. Mas o eu... Replit é onde tem os códigos que tu já fez. Aí tu abre o zip, pega e arrasta tudo na pasta do CodeSpace. Mas isso se... Foco. Se você quiser os seus códigos antigos, eles não vão sumir, entendeu? Para mim, os seus códigos não são importantes. O importante é o que você disse que aprendeu fazendo, fez e aprendeu. Então, se você quiser só copiar o JSON, que tem a marcação das atividades que você fez, isso é suficiente. Ah, mas professor, eu gosto muito dos meus códigos, deu muito trabalho, eu quero ter todos eles no mesmo lugar. Aí tudo bem, ok. Você pega o que tem dentro da pasta FUP, tá vendo aqui, ó? Cada um desses tem o código que você fez e a descrição. Aí, nesse caso, você pega isso daqui, que está dentro da pasta FUP, e arrasta para dentro da pasta FUP do CodeSpace. Aí você vai carregar seus códigos. E agora você tem tudo de novo. Entendeu? Então, se eu... Esse aí vai ser tipo a IDE É. Tá livre, né? A diferença e a vantagem é que agora a gente está trabalhando com a IDE completa, não uma IDE pela metade, por exemplo, assim dizer, como o Replit. Outra vantagem é que vocês não vão ter mais a inteligência artificial atrapalhando, que eu percebo que ela atrapalha mais do que ajuda, principalmente quando a gente está aprendendo. Entendeu? Claro que vocês podem ligar ela de novo, porque quando vocês logam na conta da universidade, quando vocês fazem login com a conta da universidade,
vocês ganham acesso ao Copilot, que é pago, é $50 por mês, não, $20 por mês, $20, 10 dólares por mês, ou é 10 ou é 20, mas na conta de estudante vocês têm acesso gratuito a ele. Hã? É que nem a inteligência do Rapid. É que nem aquele, só que melhor. Só de você logar o Rapid com a conta, um e-mail institucional, ele já tem que... Só de fazer login no GitHub com e-mail institucional, eu não sei. Porque o processo é diferente para mim, que sou professor, e vocês são alunos. Tem algum ícone que diria A gente pode ver isso... eu podia fazer o privado, né? Acho que isso significa... Mas vamos lá. Bora lá, pessoal, que isso daqui é só parte do nosso processo de migração. Foco. Professor, o meu Replit ainda funciona, eu posso continuar usando? Pode, tanto faz. Só que, como o limite de horas é muito baixo, se eu não me engano, se eu não li errado, eu posso ter lido errado, porque eu erro mais do que acerto. Se eu não tiver lido errado, são 6 horas por mês, o que é ínfimo, comparado com 90 horas por mês. Então, se você quiser migrar logo, você migra, tá? Isso enquanto estiver na UFC, né? O quê? Essas 90 horas por mês. O gratuito são 60, mas mesmo assim ainda é muita coisa. Tudo bem? Bora lá. Aula de hoje é matéria, pessoal. Então, assim, eu fiz essa introdução, vou terminar aqui a gravação. Ficam faltando alguns outros passinhos ainda. Vocês lembram que nós criamos um repositório? Lembram que nesse repositório a gente inicializou uma máquina virtual? Não foi esses os nossos passos? Passo 1, criei a conta no GitHub. Passo 2, criei um repositório. Passo 3, inicializei uma máquina virtual nesse repositório. Fiz esses 3 passos. Fica faltando um último passo, que isso vai ficar para a semana que vem, porque eu preciso da matéria de vetores, que é como é que eu publico as minhas alterações no meu repositório. Como é que eu torno isso público? Por que é que eu preciso que seja público? Porque eu tenho que ter acesso ao que vocês fizeram para acompanhar as atividades de vocês. Antes você não tinha isso. No Replit não. Agora eu vou ter. Mas assim, vai ficar para outro passo, porque eu vou ter que explicar o que é o GitHub, o que é um repositório, os estágios de salvamento, então... Aí eu sei, não, amanhã não, só semana que vem. Por enquanto vocês só fazem os exercícios normal, tá? Quando vocês, atenção, quando vocês terminarem, que fechar, já vai estar tudo salvo. Ué, onde é que eu acho as coisas que eu fiz? Quando você voltar lá no seu repositório que você criou, tá vendo? Ele vai gerar um link único, que você clicar aqui em Code, vai ter o Code Space que você criou, tá vendo? Ele cria um nome qualquer. No meu caso aqui, o nome que ele criou para o meu repositório foi Panqueca Fantástica. Tá vendo aqui, ó? Panqueca Fantástica. Então, na hora que eu clicar aqui na Panqueca Fantástica, o que é que vai abrir? O repositório que eu tinha criado. É a mesma coisa do Replit que você cria. É uma coisa do Don't. Só que aqui só você tem acesso. Só você tem acesso. Tá aqui a Panqueca Fantástica, ó. Você pode renomear depois, ó, do jeito que a gente deixou, tá vendo? Com os exercícios que a gente deixou. Professor, você pode só falar 2 minutos como é que eu crio o Code Space de novo? Rapidinho. Tá. Número 1, você vai mais novo repositório. Quando você criar o repositório, ele vai ter uma opção bem aqui, ó, criar Code Space. Você clica aqui em Code e vai ter a opção criar Code Space. Como eu já criei, eu posso escolher o Code Space que eu criei, a máquina virtual que eu criei. Ou então eu poderia criar um novo que não faz sentido. É se você não marcou o README, tem uma opçãozinha bem aqui também, criar Code Space. Não, aqui, ó. Lá, nesse aí. Ó. Não, peraí. Só ver. Eu achei que é Não, volte lá.
o repositório real. Aqui, ó. Tem outro caminho, mas o caminho mais fácil é esse assim, ó. Vou de novo. Você cria um novo repositório. Eu vou colocar aqui um nome qualquer. New Rep. E aí você tem que clicar aqui, ó. Adicionar um arquivo. Ó, porque aí ele já inicia o repositório para você. Aí quando você clicar aqui para criar repositório, o repositório já vai estar populado. Depois de você clicar aqui em adicionar o README. Entendi. E aí com o repositório populado vai aparecer a opçãozinha aqui de code, tá vendo aqui, ó, criar code space. Beleza? Pronto, e aí quando você quiser voltar, é só voltar no repositório e abrir. Então, vamos nós. Oi. Pode, normal. É porque eu não quero ter que falar sobre GitHub hoje. Não quero explicar para eles o fluxo. Porque assim, isso que vocês estão criando, esse repositório, ele pode ser acessado de várias formas. Uma delas é via máquina virtual. Mas você pode usar ele diretamente na sua máquina. Você pode, por exemplo, abrir o CodeSpace, que é remoto, usando o VS Code localmente. Então você tem múltiplas formas de interagir. Só que eu não quero confundir muito, então, por enquanto, só criar a máquina e interagir com ela. Tudo bem? Um passo por vez. Um passo por vez. Porque hoje a gente precisa ver o conteúdo de vetores. E para isso, eu vou utilizar o próprio CodeSpace que a gente tinha criado nesse instante, tá? O conteúdo de vetores, a nossa abordagem vai ser via repetição. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender o que eu chamo de algoritmos canônicos, que são uma forma padrão de resolver problemas comuns. Então, antes de inventar as suas próprias soluções para as variantes de problemas, a gente vai treinar um punhado de mais ou menos uns 10 algoritmos. São simples e parecidos, mas que resolvem a maioria dos problemas comuns. Então, vamos nós aqui, ó. Eu vou fechar isso daqui. Cadê? Sai. Sai. Pronto. Vamos aqui. TKO, Play Fup. Aí eu vou atrás aqui dos estressados. Estressar. Vocês preferem grupos de atividades, de atividades pequenas ou um grupo só com todas as atividades do tema? Eu nem vi o que foi que vocês votaram no final. Eu acho que foi um grupo só com tudo. Eu acho que foi. Mas é muito tendencioso porque às vezes tem um movimento muito Maria vai com as outras. O cara não decide. Eu prefiro pequena, mas todo mundo tá voltando que quer tudo junto, então eu vou também no tudo junto. Antes fica invisível. Antigamente eu agrupava em no máximo 10 atividades e quebrava em 1, 2 e 3 se precisasse. Como é que vocês preferem? Eu gosto de criar 10, porque você fica na média. Vou fazer 2 dessas 10. Porque agora... Isso dá uma tristeza pra você. agora tá assim, ó. É porque eu peguei tudo que era atividade do tema e juntei, soquei tudo num canto só. Então, atividade de seleção, 25, atividade de repetição, 26, vetores, 20. Só que eu pensei, rapaz... Mas sendo dentro dessas pastas, teria como colocar subpastas dentro delas, não? Mas aí fica muita pasta dentro de pasta dentro de pasta. Não, porque a gente pode colocar seleção 1, 2 e 3, alguma coisa assim, entendeu? Iniciante, intermediário, avançado, alguma coisa assim. Se tiver em ordem de dificuldade, eu não me importo muito não com a quantidade que tiver aí dentro. Tá em ordem de dificuldade? Tá mais ou menos, ó. É porque esses níveis, L0, L1 e L2, dependia do humor que eu tava no dia, na hora que eu botei os níveis, entendeu?
É porque não tem, assim, no dia, pá, eu achei essa difícil, aí bota L2, aí no outro dia achei essa muito fácil, L0. Só que às vezes tem L0 que é mais difícil do que L2. Então, assim, se vocês quiserem dar, renotificar tudo, eu aceito a sugestão, tá? Professor, eu vou botar aqui o que é que eu acho de dificuldade, aí vocês me ajudam, a gente refatora todas as dificuldades aí, tá? Então, assim, independente de como ele estiver organizado, o caminho base é o caminho obrigatório. Então é para fazer tudo. A partir do momento que vocês fazem o base, ó, a partir do momento que eu faço pelo menos 50% do caminho base, ele vai abrir para mim o extra. O extra só abre como atividades extras depois que eu cumpro o base. Não, eu vou pegar ponto por tudo. A gente tem uma composição. Aquilo que você fez, mais isso daqui, mais o extra. Eu digo para vocês fazerem o base como guia. Entendeu? Como guiar. Então eu vou focar pelo menos em fazer... Eu acho que na greve, nós compramos umas 30 e pouco. Ótimo. Assim, as coisas vão se somando. Passar na disciplina é muito fácil. É só fazer os exercícios. Assim... acaba sendo consequência, tá? Eu só coloco isso daqui como guia. Então, quebra em... fazer todos. O objetivo é isso. Do base, sim. Então, se você quer uma referência mental, você poderia pensar assim, se eu fizer todos do base, eu vou ficar com 10. Fiz todos. Entendeu? Claro que não é 10, mas 7,5. Entendeu? O senhor também vai considerar aquele do P5, né? Os do P5, mas se você fizer extra, também compensa. Só que como tem muito exercício, é difícil chegar numa fórmula fechada. Você vai ver que a gente fez isso dois. Vocês vão me dizer? Sabe aquela marcaçãozinha que tem no JSON, que diz o quanto que você fez e o quanto que você entendeu da atividade? Aquilo dali é suficiente. É o que eu combinei no começo. Eu só vou olhar o código de vocês se for uma real necessidade. Porque não tem porquê de antemão eu desconfiar de todo mundo. Porque é muito inviável. Eu estou aqui todo dia com vocês olhando o que é que vocês estão fazendo na frente do computador. Então eu tenho uma régua mental de como é que vocês estão na disciplina. E ela vai amadurecendo durante esse mês inteiro. Então se na minha régua mental... Você tá ali com 8 e aí você manda para mim algo entre 7 e 9, meio que faz sentido. Agora, se eu vejo que você está com dificuldade de fazer um if else, se você diz que fez 60% do repositório, não, alguma coisa não está batendo aí nessa conta. É meio mais ou menos isso. Então, assim, é uma avaliação tão tranquila que não tem necessidade de enrolar, é só fazer os exercícios. São duas notas, avaliação 1 e avaliação 2. Não tem porra de avaliação em 2, não. Entendeu? Eu pego a média geral e copio na 1 e na 2. Tá? Beleza, meu povo? Então o que a gente vai fazer? Eu parei a gravação, deixa eu ver. Não, parei não, deixa eu parar.